Oi, pessoal. Então, o tema de hoje é bem interessante, né? Como é que eu vou criar meus filhos para o futuro se eu mesma não sei se estarei contemplada nesse futuro? Como é que eu vou ajudar as minhas criaturas a chegarem lá e chegarem bem se eu estou aqui sem saber me situar com tanta informação, com tanta confusão, né? E a pandemia antecipou tudo e 2020 foi um ano atípico. É verdade. Né? E queimou a Amazônia mais do que devia queimar e morreu mais gente do que devia morrer. Quer dizer, às vezes não. Tem um vírus que ainda não se encontrou a solução. Em meio a tudo isso, a gente teve que entrar na era tecnológica de uma maneira mais avançada. Quem faz live no YouTube fazia lives normais para interagir com o outro, teve que aprender a usar o StreamYard. Então, assim, tá tudo tão complexo. A gente está vivendo uma era complexa, né? E eu acho que a grande sacada disso tudo aí é você não esperar a era terminar de mudar para começar a mudar. A sacada é você mudando conforme a era está mudando. Só que muda o veloz. E a gente não pode ficar para trás nessa corrida. A gente tem que ir acompanhando. Só que além da gente se preocupar com a nossa situação, a gente tem que se preocupar com a situação da criação que a gente está dando para os nossos filhos, né? Como é que eu vou criar os meus filhos para enfrentar uma realidade que está posta? Não sei. Né? O Vale do Silício já divulgou que 65% das profissões que hoje existem vão deixar de existir, né? Porém, surgirão outras profissões. Mas se eu não for uma pessoa adaptável, se eu ficar resistindo, quanto mais tempo eu resistir, eu fizer atrito, para não acompanhar essa mudança, mais eu vou ficar para trás, né? Mas como assim, Betânia? Os robôs vão chegar com tudo, vai tomar o lugar de todo mundo e não vai sobrar nada, 65% das profissões vão desaparecer, e aí? E aí, como é isso? Não sei, também não sei. Né? Na verdade, quando teve a Revolução Industrial, houve também, né, muita mudança, a gente se adaptou, a duras penas as pessoas se adaptaram, e a gente vai se adaptar a essas mudanças também. Quem for sábio já vai procurando se adaptar logo agora. Já quero começar assim. E aí, nessa questão de se você está preocupado se você vai ensinar teu filho, eu queria te dizer que teu filho também vai te ensinar. O quê? Não acredito. Tem coisa que você vai ter que fazer com seu filho, mas não para que ele aprenda, para que você recobre a criança que existia dentro de você, para que você aprenda com ele as coisas que ele sacou, porque ele é dessa era e você não é. Então vai haver essa troca entre pais e filhos. Vai haver essa troca. Então, se você analisar bem, o robô, ele é programado por uma pessoa, né? A pessoa foi lá, programou o robô para fazer uma determinada tarefa. E os robôs, eles funcionam de forma lógica. O raciocínio lógico te leva de A a Z. E a imaginação? Te leva para onde? Querido, a minha imaginação, que é fértil, né, me leva logo para lugares infinitos. Meu Deus. Para lugares maravilhosos. Posso estar aqui falando com vocês e imaginando que eu estou nas Arábias, vestida de árabe, dançando com shake. Eu posso imaginar o que eu quiser, a imaginação é infinita, né? Posso aqui imaginar, né, que a energia quântica está mandando para mim vibrações positivas e dinheiro jorrando em cima da minha cabeça e pratas de ouro caindo em cima de mim. Eu posso imaginar o que eu quiser. Que coisa absurda. Então, por que eu estou falando da imaginação? Porque a imaginação é uma coisa que o robô não tem. Imaginação. Criatividade é você criar algo novo? Nem sempre. Criatividade pode ser combinar uma coisa
com outra. Aí tem se batido nessa tecla. A característica mais importante que a gente vai ter que ter é a criatividade. Então os artistas, né, os humoristas, esse pessoal aí tá de boa, porque são pessoas, os compositores são originalmente criativos por profissão. Só que essa criatividade, tão falada agora, é a criatividade para resolver problemas. Você tem que, isso aí você tem que fazer. Você comece a envolver seus filhos nos problemas de casa, porque vão surgir novos problemas, porque uma nova era, novo conceito, novas profissões, novos problemas. E para novos problemas não vão funcionar antigas soluções, certo? Então, a gente é muito assim, linear. Numa reunião onde tem muita gente, o chefe vai lá, fala. Vocês entenderam, né? Vocês entenderam? Porque eu não vou ficar aqui explicando o óbvio, porque o óbvio não se diz. Na verdade, não. O óbvio agora tem que ser dito. Aquela coisa assim, para um bom entendedor, poucas palavras bastam. Não, querido, para um bom entendedor, nada pode ficar oculto e tem que ser muito bem explicado. Porque equívoco, né, da minha geração, né, está nesse ruído da comunicação e muitas vezes a gente deixa de resolver realmente o problema porque a gente nem conseguiu explicar qual era o problema. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Quando você estiver diante de uma situação, voltando para casa, na sua casa, onde tem um problema simples, o quarto é pequeno e você tem que colocar ali uma cama, um guarda-roupa e normalmente você chamaria um marceneiro, um design de interiores, quem tem dinheiro, né? Não é meu caso e tal. É uma coisa que alguém que pudesse otimizar aquele espaço e colocasse os móveis bem de acordo para ficar o mais legal possível. Mas se o quarto do teu filho, experimenta dizer para ele, meu filho, onde você colocaria o guarda-roupa aqui? Pense numa solução criativa para esse quarto ficar legal, para esse quarto ficar a tua cara, para esse quarto ficar cabendo tudo no espaço. Experimenta o que ele vai dizer. E digo a vocês, se ele vier com uma coisa assim que aparentemente seja absurda, não critica, não fala que é absurdo. Diga, vamos tentar essa solução aí que você colocou. Vamos ver se é viável. Aí, de repente, não foi viável. Opa, não tripudia em cima do fracasso. Valoriza. Você está chegando lá, filho. Eu acho que foi quase. Muito bem. Só de você ter me dado uma solução, eu já gostei. Eu acho que vai ficar mais ou menos por aí. Continua, a gente vai chegar lá. Porque o quarto é seu, eu quero que fique a sua cara, eu quero que você resolva esse problema aí, porque é um problema que lhe pertence. É você que vai conviver com ele. Se fizer errado, é você que vai se atolar para acomodar as coisas. Acho que a mudança para melhor, não estava muito bom. Estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou. Estou dando só um exemplo. Começa a envolver e a tornar a tua criatura uma pessoa que resolve problemas. Tem gente por aí que está contratando humoristas, né? Que está contratando pessoas que não são da empresa para ficar lá, porque não entende nada do assunto, para ficar lá só escutando. E na hora de resolver o problema, o cara... E se fizesse assim, se fizesse assado, é o pessoal mais tradicional. É o quê? Tá louco? Toda vez que você pensar em dizer assim, você tá doido de pensar isso? Pare e reflita. Será que esse doido não tem razão? Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco. Era massa do especialista, a pessoa que se formava e tinha uma especialidade, estava garantido, o script certo. Era nascer, crescer, fazer o fundamental, fazer o ensino médio. Muita gente fazia um curso profissionalizante e beleza, estava tudo ok. O segundo grau, depois do segundo grau, o terceiro grau, né, uma faculdade, virava um pós-graduação, ficava especialista numa área, depois um mestrado, depois um doutorado, e tudo bem.
era certo que ia ter sucesso, estudou muito, vai ter trabalho, vai ter emprego, vai viver bem e vai sustentar a família. Só que o script mudou. Estamos na era varicel, multifocal, né? Então o cara tem que ser, pode até ser especialista numa área, mas com várias ramificações, vários conhecimentos diferentes em diversas áreas do conhecimento. Ele vai ter que ter subcaixas, e detalhe, não vai poder parar de aprender, vai ter que continuar aprendendo. Então, se eu fosse dizer para você com o que se preocupar, primeiro, se preocupe em ser mais ser humano. Olha só que delícia que é você conhecer um ser humaninho desse jeito. Né? Porque se você for mais ser humano, o robô ele pode ser mais robô, mas ele não vai chegar a ser um ser humano. Então, procura ser mais empático, procura ser mais sociável, procura transmitir mais sentimento, né? Que sentimento é uma coisa que o robô não passa. O melhor now que você puder colocar, inclusive isso foi uma coisa que a gente avaliou, você coloca um robozinho now para interagir com uma criança autista, ela interage super bem, porque o robô não sorri, o robô não transmite nada com o olhar, então para ele se relacionar com determinadas deficiências, e eu estou aqui exemplificando, com o autista, é problema zero, porque neste caso específico é preciso que não haja, quando você sorri, quando você transmite alguma coisa algum sentimento para o autista, ele pode interpretar no mundo dele de forma errônea, você pode estar querendo passar uma coisa e ele interpretar diferente. Neste caso, o robô, joia. Mas para outras situações, o robô, a frieza de um robô, a falta de expressão no olhar, tudo isso vai fazer muita falta, né? A gente vai viver num mundo muito mecanizado, muito frio, onde os seres humanos mais empáticos, mais participativos, mais sociáveis, mais comunicativos, né? Aquela pessoa que consegue se colocar no lugar do outro, aquela pessoa criativa, mas criativa e proativa para resolver problemas, né? E a pessoa que imagina muito e que está sempre pensando fora do contexto, isso tudo são qualidades que um robô não tem e que vai ser muito apreciado. Então, se você puder entrar em contato com a tua criança interior e começar a voltar a sonhar, voltar a imaginar, voltar a fazer atividades com criança, tem filhos, vai brincar com teu filho, vai tirar ele do computador e vai brincar com ele, vai sonhar com ele. Eu sou o Flash. Vai deixar ele sonhar e ele dizer as coisas mais absurdas e você imaginar junto com ele o que ele está imaginando. Só já comecei a receber presentes do meu aniversário. Olha isso, Batman! Vai fazer esse exercício, tá? Então, a gente tem que se preocupar com tudo que a gente diz pra gente mesmo. Eu não vou conseguir. Essa era digital não é pra mim. Se eu não sou da área da informática, eu tô perdido. Mas pense bem, os cientistas da tecnologia é uma profissão só, né? Vai precisar das outras profissões. Umas vão desaparecer e outras serão necessárias. E a gente que já está formado numa profissão? Rapaz, procura reforçar as habilidades humanas que você tem, faz diferente de um robô, procura pensar assim, o que eu faço hoje, facilmente um robô faria? Se um robô faz o que você faz, se preocupe. Mas se você tem um toque especial, um toque humano em tudo que você faz, é diferenciado, ninguém vai trocar, por exemplo, um advogado bastante participativo, intuitivo. A intuição é uma coisa que vai ser bem valorizada nessa nova era, né? O robô não tem intuição. Então, trabalha essas habilidades do futuro que você vai ficar bem. E comece a
ter experiências, aproveita a pandemia para ter experiências com, se você não usa ainda Instagram, se você não usa ainda Facebook, se você não usa ainda o YouTuber, errou! Comece a usar. Você assiste sempre, está acostumado a assistir tudo na televisão. Não, mas eu não assisto novela, mas o jornal, né? O jornal eu tenho que ver pela televisão. Experimenta ver as notícias pela internet. Experimenta ver as notícias pela internet, porque o futuro, né? A tendência, eu não sou futuróloga, nem taróloga, nem nada, mas a tendência, os estudiosos dizem que a televisão está fadada a desaparecer. Voltar para cá, infelizmente. Que deselegante. Né? Totalmente deselegante. Como assim? Não é possível. Observem as crianças. As crianças praticamente não usam a televisão. Elas usam, e os jovens também, viu? Não usam televisão. A única hora que elas usam a tela grande é para amplificar aquilo que elas já vê na tela do computador. Então, e esse aprendizado do teu filho, ele vem por onde? Né? Nossos filhos, eles aprendem pelo exemplo, né? É muito mais forte o aprendizado pelo exemplo, pelo que ele assiste, pelo que ele convive com você dentro de casa. Ele aprende na escola, ele aprende com o primo, ele aprende com o tio, ele aprende com os colegas, o meio influencia, o clima, tudo influencia no aprendizado. A educação é um grande elo. Então, se você acha que coloca seu filho numa boa escola e está tudo resolvido, você sai de manhã para trabalhar, chega de noite e não tem parte nessa história, se preocupe, porque o seu filho está aprendendo muito com outras pessoas e sem você estar participando de nada. Essa ausência, né, de participação familiar é também uma forma de educar. Se está educando certo ou errado, é uma coisa para deixar aí a provocação para você pensar. Então, a escola é responsável sozinha pela educação do seu filho? Não. É uma coisa conjunta. É a escola, a família, né? E a família envolve toda a família, não é só o pai e a mãe, né? Todo mundo que cuida dessa criança tem o cuidar, tem o educar, o instruir, né? E os amigos também educam. Você também educa, que eu quero dizer é que você também aprende. Você aprende a todo momento. E você aprende pelo ouvir, né? E pelo desempenhar, pela prática. Então, o que é que seu filho anda assistindo? A gente tem que ficar muito preocupado com o que entra na cabeça da gente, com o que a gente verbaliza para a gente mesmo e com o que a gente verbaliza para os nossos filhos. Porque tudo que entra, tudo que a gente diz da gente mesmo, o nosso cérebro acredita. Então, se eu digo que eu sou um fracasso, o meu cérebro acredita. Se eu digo que eu sou um sucesso, o meu cérebro também acredita. Então, se meu filho tem uma atitude ruim, né, e age de maneira idiota, eu não posso dizer assim, você é um idiota. Eu tenho que dizer, você é tão inteligente, fica até estranho em você essa atitude idiota. Então, a gente tem que pensar muito sobre o que a gente verbaliza. Então, se a gente, quando fala com as nossas crianças, a gente está ensinando, e se a gente tem que observar o que eles dizem deles mesmos, se quando eles falam e verbalizam sobre os sentimentos dele e o que eles acham deles mesmos, eles estão mandando informação para o cérebro dele está acreditando. E por que a gente não está se preocupando com o que ele está assistindo na televisão? Com o que ele está assistindo no tablet e no celular? Então, a gente tem que se preocupar. E geralmente criança, quando gosta de um desenho, ela vê aquele desenho 500 vezes. Pode observar. Criança, quando gosta de uma coisa, ela vê 1 milhão de vezes. Então, qual é o meu exercício agora com Lucas, né? Que é o mais novo? Ele vê um exercício, está vendo muito, está gostando muito, ou o exercício que ele via lá quando ele era mais novo, ele gostava muito. Eu fui fazer uma pesquisa e fui avaliar o que é que já entrou na cabeça dele lá atrás, né? E o que é que está entrando agora.
Então, eu estou fazendo todo esse trabalho de assistir séries infantis, né? Ele disse que gostava muito do Flash, e eu fui perguntar por que ele gostava muito do Flash. E achei bem interessante. Então, Lucas tem essa coisa de assistir a série, e ele fica querendo convencer a gente que a série é boa. Aí ele passa horas vendo Flash. Meu filho, o que é que você gosta tanto nessa série Flash? Aí ele disse assim, é que nessa série fala muito sobre física quântica, velocidade do som, não sei o que. Eu disse, meu Deus do céu. Aí eu fui olhar, a série nem era pra idade dele. É pra quantos anos, Flash? 12. 12 anos. E o menino vai fazer 10 agora, dia 23 de setembro. Mas ele... Eu não tirei ele de ver, deixei ele vendo, é um super-herói, né, que se move muito rápido. Obrigado. Aí eu fui questionar e assistir um pouco da série com ele. Estou assistindo uma série que antecede a do Flash, para poder entender o raciocínio da série Flash. E por conta dessa série ele chegou com o seguinte questionamento, chegou com a seguinte coisa, dizendo assim, quando crescer, na minha casa eu quero ter uma sala onde eu possa aumentar e diminuir a gravidade. É mesmo, é? Eu sei que você deve estar achando estranho eu dizer isso, mamãe, mas isso parece estranho para você, da sua era, mas quando eu for adulto, isso vai ser uma coisa muito possível. Inclusive, para assistir a série Flash, a pessoa tem que primeiro se acreditar no que é impossível. Porque se você não acredita no impossível, você não muda nada, você não cria nada novo. Aí eu disse, meu Deus, eu tenho que aprender com ele, né? Tenho que aprender com ele. Vamos acreditar no impossível. Então eu estou vendo a série anterior para poder chegar na série do Flash. Mas Lucas vai passar para vocês aqui, por exemplo, o que ele aprendeu com o Rei Leão, né? Foi um filme que ele viu 500 vezes, né? Quando era menor, e agora ele está vendo muito e eu achando ruim. Sempre que eu passo e vejo ele assistindo, comentando, dizendo, eu não gosto muito desse desenho, mas esse desenho é maravilhoso. E eu chamava o desenho de Goku, mas o desenho não é Goku. Goku é o personagem, né? O desenho parece que é Dragon Ball, algo assim. E eu vendo aqueles bichos, aquele negócio, né? Acho que menino gosta, mas eu olho na cena, esse desenho não deve ser uma coisa boa. Aí eu digo, olha, me convença que esse desenho é bom, para poder eu querer ver o que é que você tira de bom desse desenho. Eu estou fazendo esse exercício, e aqui eu vou deixar o Lucas falar um pouquinho sobre esses dois exemplos, partindo dele mesmo, que é para vocês verem que criança tem muito que ensinar para a gente, né? Vou deixar o Lucas fazer a segunda parte. E aí, Lucas, fala um pouquinho sobre o Rei Leão. É um clássico, né? Um clássico do desenho, da animação da Disney. É uma história muito bonita também. É a história de quê? É de um leão que presenciou a morte do próprio pai, que foi acusado pelo tio de ter matado o pai. Aí ele fugiu. Quando ele fugiu, ele encontrou dois amigos, que eram um javali e um suricato, o Timão e o Pumba. E aí eles veem o leão, ele pensa que ele vai comer eles. Só que aí eles tentam fingir que ele não é um leão. Tentam fingir ou ele tenta convencer o leão que ele não é um leão? Eu acho que convencer, né? Convencer o leão que ele não é um leão. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Aí o que acontece com o leão? Aí ele em vez de comer carne, ser carnívoro, ele começa a comer larvas. Que nojo. Comer larvas, se alimentar sempre de larvas, de mosquito, assim. E aí o leão cresce achando que não é um leão e convivendo com esses dois amigos, né? Comendo essas coisas. E o que acontece? Aí depois ele encontra com um macaco, e esse macaco era um feiticeiro lá do reino que ele vivia.
Aí o macaco falou, eu conheço você, você é Simba. Vamos pra casa, tem um reino te esperando. Aí ele falou, mas isso tá no passado. Aí ele falou, vem cá, vamos ver a água. Aí ele viu na água o reflexo do pai dele. Aí ele percebe que ele é um leão e ruge bem alto. E quando você estiver passando por uma dificuldade e as pessoas estiverem falando que você é muito fraco, lembre de Simba. Lembre que tem um leão dentro de você. Você só precisa despertar. Então quer dizer que aqueles dois amigos, apesar de divertidos, apesar de massa, eles não valorizavam a principal potência que tinha ali, né? Tinha um leão ali que só precisava despertar. E aí você acha que isso acontece com a gente, é? Porque você está dizendo assim, tem um leão dentro de você, você precisa despertar. Porque qualquer um pode passar por isso, É. Aí tá vendo a lição do Rei Leão. Eu vejo que a grande lição que ficou do Rei Leão é que mesmo aquele Pumba e Timão sendo engraçados, divertidos, Simba se divertia muito com eles, era uma amizade legal e tal, mas o tipo de amizade que enfraquece, porque quer ser seu amigo, mas diz que você não tem poder, não faz você ser o que você é. Se você tem um amigo e esse amigo não deixa você ser o que você é, então não vale a pena. Eu acho que ficou essa lição aí, né? E aí quando você diz assim, tem um leão dentro de você, você só precisa despertar, isso fica pra gente, né? A gente é a imagem e semelhança de Deus, né? Então, quando a gente se olha, a gente teria que ver refletido a imagem e semelhança do Pai, né? Ele vê a imagem e semelhança do Pai dele. Eu achei bem interessante essa observação que o Lucas fez. E aí, partindo para o outro filme, que agora eu quero ver, quero que ele convença vocês aqui, junto comigo, nem pegue aqui, que eu fiz umas anotações para perguntar para ele. O outro filme é o tal do Dragon Ball, né? Aí, primeiro eu queria que ele explicar o que é o Dragon Ball. Porque o negócio já começa com Dragon Ball. É o que? Uma bola dragão? O que é o Dragon Ball? Aí já é outra coisa. Dragon Ball parece que significa esferas do dragão. O miserável é um gênio! Só porque a primeira temporada que começa no Dragon Ball clássico é basicamente eles tentando procurar as esferas do dragão. Que são 7 esferas que se a pessoa encontrar todas as esferas, a pessoa pode fazer um desejo. Qualquer desejo. Aí depois disso eles continuaram procurando as esferas do dragão e fazendo missões com as esferas do dragão. Aqui na pesquisa que eu fiz, né, diz que essa série valoriza a amizade. Me convença. Valoriza-se a amizade. Porque, por exemplo, no Dragon Ball Super, tem vários. Se for falar todos aqui, vai ficar um ano aqui. Mas dê um exemplo de amizade, valoriza a amizade. No Dragon Ball Super, ele tava no Torneio do Poder, aí... Tô fazendo essa cara aqui na minha... Eu tô olhando, né? Valoriza a amizade e valoriza como? Né? O Dragon Ball valoriza a amizade do outro Dragon Ball. Como é isso? Dragon Ball Super, no Torneio do Poder, todos os amigos deles tinham sido eliminados, né? E eles foram pra arquibancada. Aí tava na luta final, ele contra o Jiren, que era o inimigo naquele momento. Aí o Jiren, ele fez um ato que foi tentar atacar os amigos dele na arquibancada. Aí ele foi na maior velocidade possível e impediu esse golpe. Ele falou, você pode fazer o que quiser comigo, mas não mexa com meus amigos. Né? Valoriza a amizade. Valoriza, sabe dar valor a uma vida. Valoriza uma vida. O que é que eles quiseram dizer com isso? Que
que esse desenho faz com que a pessoa dê valor à vida. O que é que passa nesse desenho que mostra isso? Isso é porque eu acabei de falar sobre as esferas do dragão, mas essas esferas do dragão, quando alguém morre, né? As pessoas podem juntar as esferas do dragão e reviver essa pessoa. Ressuscitar, isso quer dizer. É tudo a mesma coisa. Aí eles só podem reviver a mesma pessoa uma vez com as esferas do dragão. Só que aí tem hora que, quando a pessoa morre, já morreu mais de uma vez, a pessoa não pode mais reviver com as esferas do dragão. E eles arrumam outro jeito de reviver. E também eles dão a própria vida para salvar um inocente que eles nem conhecem. Isso é interessante, né? Aí diz aqui que esse desenho, ele faz a superação, diz que a superação leva à vitória. Em que momento foi que isso ficou no desenho? Em praticamente todo o desenho. Todos os desenhos. Todo. Me convença. Por quê? Diga aí. Eu acho que em todos os desenhos que tem de super-herói, alguma coisa assim, os vilões são sempre um mais forte que o outro. E aí, é a mesma coisa com Dragon Ball. Então, todos os vilões, em todas as sagas ou temporadas, são sempre um mais forte que o outro. E o Goku e os amigos dele, ele não conseguem ter o mesmo nível de força que o vilão quando eles tentam enfrentar ele pela primeira vez. E aí eles tentam fazer de tudo para fazer isso. Eles criam uma cientista muito inteligente, ela cria uma máquina de gravidade e eles treinam com gravidade aumentada. É mesmo, é? No final do Dragon Ball Z, na última saga de Dragon Ball Z, um personagem ele treinou com a gravidade aumentada em 150 vezes. E aconteceu o quê? E morreu. E aconteceu, ele ficou muito mais forte. E morreu. E eles conseguem evoluir fazendo isso. E eles também treinaram em um lugar chamado Sala do Templo. Essa sala é um lugar em que parece que tem o mesmo espaço da Terra. Mesmo comprimento da Terra. E aí, nesse lugar, um dia equivale a um ano. Se a pessoa passar 10 dias lá, vai ter se passado 10 anos na Terra. Tem que ter muita imaginação, né? Para acompanhar essa série, esse desenho animado, pelo que eu estou vendo. Aí diz aqui que ser uma pessoa competitiva pode ser saudável. Aí, isso aí tem uma lição, mas também tem... O Goku, ele é muito ingênuo, ele gosta muito de lutar. E todas as vezes que aparece um vilão, ele não tá nem aí, se o vilão é muito mais forte que ele pode destruir a Terra, ele vai lutar de qualquer jeito. E ele é muito... Ele não tem medo, não é? Não, ele não tá nem aí. Ele é destemido. E aí ele um pouco que menospreza o perigo. Ele não tá nem aí pro perigo. E aí ele gosta muito de lutar. E muitas vezes isso leva ele à derrota. Só que depois ele volta e ganha do cara. Então ele aprende, né? Ele aprende na derrota. Mas não. Ele aprende na derrota, mas ele não aprende, ele faz isso em todas as sagas. Ele sempre faz isso. Então ele sempre menospreza o inimigo, aí é derrotado e depois ele vence. Então ele está sempre aprendendo depois que perde. Só que ele sempre faz isso. De repente é um novo olhar para o fracasso, né? Só que também ele não teve meio que uma educação, né? Ele não teve uma educação? Não, porque quando ele chegou na Terra, né, ele veio para a Terra, um senhor chamado Gohan, ele acolheu ele e cuidou dele. Só que esse velho, Gohan, ele era lutador de artes marciais, sendo que ele só ensinou artes marciais, ele não ensinou nada do básico, ele não ensinou o que... Tipo o quê? O que seria o básico? O que é uma mulher. Ele não ensinou isso.
Aí quando ele viu uma mulher... Eu acho que eu não lhe ensinei o que é uma mulher. Aí ele passou muito tempo isolado da sociedade. Quando o avô dele morreu, ele foi pescar um peixe. Quando ele se voltou com o peixe, ele foi atropelado. E morreu. Só que aí o atropelamento não fez nada nele. Aí quem atropelou ele foi uma menina. Aí ele pensou que a menina era um monstro que estava querendo roubar o peixe dele. E aí, como foi que ele descobriu que a menina que não era um monstro, era uma menina? Porque ele foi pra cima dela, ele pegou o carro e levantou assim. Aí ele jogou o carro longe. Voou a menina dentro. Aí a menina, ela pegou assim, ela pegou a arma e falou: eu não sou um monstro, não, eu sou uma menina. Ele não ensinou o básico, né? Que eu acho que o básico quer dizer que o básico, então, é você ensinar que você é um menino, o outro sexo é menina, existe os mais velhos, existe os mais novos, assim, a questão da civilização, né? E ele também não foi educado, ele não sabe de nada, praticamente. Aí as pessoas... Não foi educado do básico. Aí, diga aí, o que é básico? Como vocês gostam de encher o meu saco. É saber o quê? Sabe de algumas coisas aí. Tipo? O que é um carro. Ele não sabe o que é um carro. Aí, como é? Vamos de carro pra algum lugar. Eu não sei o que é isso. Ele, praticamente tudo que é novo, ele nunca sabe o que é. Aí depois ele, é isso. Agora eu entendi. Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Só que isso foi ele criança e ele adulto continua sendo burro. É verdade. E isso é uma qualidade muito engraçada dele. A burrice dele é uma qualidade. Não é que é uma qualidade, às vezes é uma qualidade, porque tem hora que o vilão ele quer fazer alguma coisa. Tipo, o vilão arma uma estratégia acreditando que ele vai fazer uma coisa óbvia. E ele faz o improvável. E ele faz o improvável porque ele não conhece nada? Porque os vilões, quando eles sabem quem é ele, né? Eles pensam que ele vai ser muito inocente. Ele não sabe de nada. Sendo que só que em vez de ele fazer o óbvio, ele faz o improvável. Ele faz o que não é óbvio. Isso é uma sacada pro futuro, viu? O óbvio tem que ser dito e você pode ser surpreendido com o improvável. Gostei. Aí, uma outra observação aqui que eu fiz, né, sobre Dragon Ball seu inimigo de agora pode ser um amigo amanhã. Como assim? Aí, isso já tá acontecendo desde o Dragon Ball clássico, desde que ele era uma criança pequena. Aí, ele estava a caminho de encontrar todas as 7 esferas do dragão pela primeira vez. Aí, nesse caminho, ele encontrou um bandido, que era um bandido que ele armou uma armadilha de areia, que ele estava no deserto. Sim. Ele armou uma armadilha lá, eles caíram na armadilha. Sendo que aí ele tentou subornar eles, falando: eu tenho uma escada de corda. Pra vocês subirem, vocês têm que me dar tudo que vocês têm. Sendo que aí eles conseguiram subir, né? O Goku, ele conseguiu derrotar o cara e depois o cara ficou do bem. Ele ficou do bem. Então aqui já completando... Não, mas não é só ele não. Tem muito mais. Deixa eu lembrar de um aqui. Aproveita e completo com isso aqui. Todo mundo pode mudar positivamente. É a última coisa que a internet diz sobre essa série. Aí já... e tem outra pessoa também. Tem 2 pessoas que podem falar sobre isso. Que é o Vegeta e o Gohan. E o Piccolo. O Piccolo, ele era... Olha pra câmera. Ele era de outro planeta. E ele era do planeta Namekusei. Ele era Namekuseidinho. Eu gosto da particularidade dos nomes, sabe? Goku, né? Começa aí.
Goku, Piccolo, Vegeta, Gohan. Não, e Meikusei, o que é isso? Namekusei. O que eu disse? Mekusei. E como é que é? Namekusei. O que eu disse? Mekusei. E como é que é? Namekusei. É isso aí. Né? É isso aí. E ele é um Namekusei Jin. Namekusei Din, né? Jin. Jin. Namekusei Jin. A pronúncia não tá certa, mas é isso aí. Mas é isso aí, é por aí, nesse caminho aí. Esse desenho é todo nesse caminho aí. Vai. Aí o vilão pode virar seu amigo, como assim? Aí ele era da família do mal. Aí ele foi pra Terra, né? Aí o Goku, ele conseguiu derrotar ele no torneio de artes marciais. Aí depois veio outros inimigos. E ele falou que os inimigos eles podiam atrapalhar ele na dominação do mundo. Então por isso que ele derrotou os vilões. Só que depois disso, ele ficou do bem. E o vilão que fez ele mudar de lado, o Vegeta, ele era do mal. Ele era do planeta Vegeta, nasceu do planeta Vegeta. E ele era o príncipe dos Saiyajins. Lá a raça era Saiyajin. Ele era o príncipe dos Saiyajins. Saiyajins? Saiyajin. Aí ele era o príncipe dos Saiyajins. Ele era muito arrogante por causa disso. E ele era de classe alta. As pessoas de classe alta, eles vão para a linha de frente e vão dominar planetas muito maiores e mais fortes, para exterminar toda a raça do planeta. Toda a classe baixa, né? Toda a raça do planeta e vender por um preço. Então, extermina a raça. Mas e a raça exterminada é vendida por um preço. O planeta. O planeta é vendido. Só e a classe baixa não tem nenhuma chance de ganhar nada? Não, tem. Porque classe baixa, eles desde bebês, eles são enviados a outro planeta com um planeta com um poder muito baixo, que foi no caso da Terra. Que o Goku, ele era de classe baixa, ele desde bebê foi enviado para a Terra. Por 2 motivos. Para ele se salvar da destruição do planeta e para ele dominar o planeta. Só que aí... E não quer dizer que uma pessoa de classe baixa, nesse desenho aí, uma pessoa de classe baixa vem para a Terra. Então a gente aqui é tudo classe baixa. Não vem para a Terra, todos não. Vão para outros planetas. Só que aí, ele por coincidência, ele veio para a Terra. Aí... Mas o que eu quero saber é essa questão de um vilão pode se tornar seu amigo. Como assim? O vilão fica bonzinho, aí você perdoa e ele se torna seu amigo. Porque ele não mata os inimigos assim tanto, não. Alguns ele tem que matar. Porque os vilões são muito, muito cruéis. E se eles ficarem vivos, eles podiam destruir a Terra. É matar ou morrer, né? Entendo. Então, vejam. E aí tem hora que alguns ficam vivos, né? E esses aí, eles ficam bons. Que foi um caso do Majin Buu também. Ele era do mal, porque um mago soltou ele do casulo dele, ele saiu, e ele era muito forte. E aí, por causa das ordens dele, porque o mago, ele sabia botar ele de volta no casulo. Ele não queria mais ficar lá, porque ele passou milhares de anos lá. Aí ele estava obedecendo e estava destruindo, matando as pessoas da Terra. Só que aí depois ele se irritou, matou o mago. Ele construiu a sua casa e ele ficou do bem. Só que depois saiu a parte má dele, né? Aí a parte má derrotou ele, né? Depois... Quando eles derrotaram a parte má dele, eles deixaram a parte boa viver, né? E eles pediram as esferas do dragão para ninguém se lembrar dos ataques de Majin Buu, porque quem atacou a Terra mais vezes, que foi mais visto, foi a parte boa. Aí eles tiraram as memórias, porque senão todo mundo ia ficar escondido dentro de casa, entendeu? Entendi.
Então, assim, para você que não conhecia Dragon Ball, aqui foi uma passão bem explorada. Mas se você, eu quero ver quem conhecia, botar nos comentários aí. Eu tenho certeza que a maioria conhecia. A maioria. Então, se você conhecia o Dragon Ball, deixa aí teu comentário sobre Dragon Ball. Se você acha que Dragon Ball é um filme educativo, é legal, criança ver. Não é obrigado ver, não é obrigado ser legal só porque é educativo, não. Se não educar nada, mas for divertido, é legal também se a criança de assistir. Não tiver ideia do que é um pouquinho de sangue, né? Não é muito bom ver, não. Porque tem muito sangue, é? Não é sangue real, não, né? É como se fosse aquele um negocinho vermelho, assim, simulando sangue. Aí qual é a faixa qual é a idade de Dragon Ball? Dragon Ball clássico eu acho que é livre. Mas Dragon Ball Z eu acho que é 7, 8 anos, por aí. Então fica a dica aí de Lucas sobre o Dragon Ball, né? E Dragon Ball Super, então eu acho que também é livre. Acha que também é livre? É porque raramente aparece sangue. Então, deixa aí nos comentários se você assistiu o Rei Leão, que lição o Rei Leão deixou para você. E deixa aí nos comentários se você assiste o Dragon Ball. Qual é o teu comentário? O que é que você acha do Dragon Ball? É tudo isso aqui que o Lucas disse? Ou a gente viajou? Porque cada um pode ter uma viagem diferente. A gente assiste, cada um vê de uma perspectiva diferente. Essa foi a sua visão do filme. Vamos ver o que é que o telespectador... Não é a minha visão. Foi o que eu expliquei com as minhas palavras sobre o que você anotou. Porque se eu for falar sobre toda a história e tudo que aconteceu, ainda passa mais de um dia aqui falando. Não, então, o que eu anotei aqui é o que está dizendo na internet. Está dizendo na internet que aborda esses aspectos. Eu quis que você explicasse esses aspectos. Tem algum aspecto que faltou e que você acha que aborda? Que eu me lembro, eu acho que não. Mas se a gente for procurar alguma coisa, eu acho que vai aparecer. Então, quando você vê esse desenho agora, você já vê com esse olhar mais atento. E você que está em casa assistindo, deixa aí um comentário. Se gostou do vídeo, deixa um like. Percebam que eu, pelo menos, numa conversa dessa, eu aprendo muito. Né? E eu tento entrar na imaginação dele, tento entrar na vibe dele e coisas que eu não gostava, eu acabo gostando. E até eu tinha feito uma anotação aqui, ó, que tudo é interessante se você olhar atentamente o suficiente. Então, um desenho que você não gosta, um filme que você não gosta, um quadro que você nunca apreciou, né? Tudo fica interessante dependendo da intensidade do teu olhar, tá? Então, essa é a dica de hoje. Aprendam com seus filhos, aprendam com as crianças, né? Vamos reforçar nossa capacidade de sermos humanos e assim a gente vai sobrevivendo e se modificando junto com a mudança de era, essa era complexa, né? Que a gente está entrando e mergulhando, que é a era tecnológica.